Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, no dia 1º de agosto, a Igreja faz memória de um dos maiores santos que já viveram sobre essa terra, Santo Afonso Maria de Ligório, o grande fundador dos Redentoristas, que, em seu espírito, percebia que o Evangelho precisava ser chego nos lugares mais pobres e precários, que muitas vezes os padres não chegavam. Por isso criou os missionários redentoristas. Isso mesmo, hoje em dia nós conhecemos missionários que trabalham em muitos santuários, mas o objetivo de Santo Afonso não era esse. Era que ele chegasse nos lugares mais pobres e ensinasse a verdade. Santo Afonso, ele era muito inteligente. Desde novo estudava muito e se formou em Direito. Se tornou advogado civil na sociedade, mas após ele perder um caso, onde um inocente que ele estava defendendo foi condenado, ele ficou revoltado e abandonou essa vida. E aí foi estudar o direito eclesiástico e se tornou um grande moralista. Inclusive, ele é o padroeiro dos moralistas da igreja, e porque na época, inclusive nós já falamos isso em outros vídeos, mas na época dele estava vigente duas correntes. Uma corrente que era muito laxista, onde se dizia que nada mais era pecado, se poderia fazer tudo quanto quisesse, que a misericórdia de Deus se salvaria e pronto. Esse discurso foi destruído por Santo Afonso. Mas também ele destruiu os rigoristas, aqueles que confundiam as coisas, quase como o escrúpulo, e tudo era pecado, não se podia fazer mais nada. No meio desses dois, Santo Afonso caminha, ensinando a verdadeira doutrina da Igreja sobre a moral. E principalmente, mas o que mais evidencia nos textos de Santo Afonso, ele que foi bispo, é principalmente o seu amor que ele tinha ao sacerdócio, à Eucaristia e à Nossa Senhora. Os seus textos são ricos em espiritualidade, pois se algum de vocês que estão me ouvindo sentem a necessidade de crescer mais na espiritualidade e às vezes falta alguma indicação, indico-vos os textos de Santo Afonso Maria de Ligório, ele que ajudou na conversão de inúmeras pessoas a se tornarem católicos que amem mais a nosso Senhor Jesus Cristo, a Nossa Senhora. Se temos dúvidas de moral também, sobre o que não pode e o que pode da Igreja, busque os textos de moral de Santo Afonso Maria de Ligório e tantos outros que ele escreveu sobre Nossa Senhora, o sacerdócio, a espiritualidade, etc. Ele, de fato, é uma biblioteca que se encerra num homem só. Santo Afonso, ele é incrível, de uma mente brilhante. Não é à toa que ele é doutor da Igreja. Por isso, aqueles que forem ler os seus textos podem confiar, porque Santo Afonso é doutor da Igreja. Então, não há risco de ter erro. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós.